Bom dia. Família de criança com um problema grave de saúde recorre a atendimento fora do estado. A falta de hospitais públicos na Baixada Maranhense é discutida com prefeitos e o Ministério Público. No estúdio, vamos falar sobre a alta criminalidade envolvendo adolescentes. E mais, a Câmara aprova em segundo turno o texto base da PEC da Bengala. Hoje é 6 de maio de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E você vai conhecer a história de um garoto que precisa de ajuda para sobreviver. Ele tem uma doença grave no coração e depende de um tratamento caro. Sem oferta na rede pública do Maranhão, o jeito foi garantir socorro fora do estado. Luiz Eduardo, que tem pouco mais de 10 dias de vida, possui a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, uma das mais graves cardiopatias, que, se não tratada de imediato, pode matar. No Maranhão, o tratamento não é feito. Falta equipamentos e até especialistas. Mesmo assim, o Estado é obrigado a dar assistência a pacientes, o que, em relação ao pequeno Eduardo, uma liminar é o que tem garantido o tratamento. É uma vida, né? Ele está lutando pela vida dele e a gente não pode estar preocupado com problemas, né? Fora o caso dele. A gente tem que estar preocupado na melhora dele. Por conta da gravidade do quadro clínico, a criança já entrou na fila de transplante de coração. Esse documento comprova que o Hospital Paulista Beneficência Portuguesa realizou os primeiros procedimentos, mesmo sem a autorização prévia do governo do Maranhão. Nesses casos, além do tratamento da criança, o governo do estado deveria arcar também com as despesas da mãe, inclusive hospedagens, passagens, exames e o parto. Ao meu lado, o advogado da família que está por dentro de todo esse assunto. Diante da negativa do governo do estado, o Hospital Beneficência Portuguesa lá em São Paulo, que é um dos poucos que oferece esse tipo de tratamento, não negou receber esta criança, né? De forma alguma, na verdade, o Hospital Beneficência Portuguesa, através de todo o seu corpo jurídico, se mostrou bastante competente e humanizado com a situação. O fato é que nos últimos dias a família tem vivido um pesadelo, lutando pela sobrevivência do Luiz Eduardo. O meu neto, pelo menos, teve a chance de estar lutando pela vida. E tem outras crianças que será que o governo do estado não dará essa chance? Eu creio que isso não pode ser verdade. Em nota, o governo do estado explicou que a criança só será transferida para um hospital da rede pública quando estiver em condições para isso. A transferência não vai acontecer de forma aleatória e que coloque a criança com risco de morte. A nota diz ainda que o estado custeou todas as despesas do tratamento da criança com pagamento em tempo hábil. Já a família informa que nenhum contato foi feito para falar sobre providências quanto à continuidade do tratamento do menino e que o medo de suspensão do tratamento ainda é grande. O governo diz uma coisa e a família informa que sequer foi procurada. Verdadeiro absurdo, hein? E a falta de hospitais de grande porte na região da Baixada Maranhense tem sobrecarregado o atendimento na cidade de Pinheiro. O assunto foi discutido com representantes do Ministério Público e prefeitos da Baixada. No segundo dia do encontro regional do Ministério Público em Pinheiro, o debate foi sobre o direito à saúde. Que a partir deste momento haja uma mudança de paradigma. Nós temos que mudar o paradigma do que é o sistema de saúde. Prefeitos da região mostraram a situação da saúde na região da Baixada. O município de Pinheiro hoje sustenta praticamente toda a saúde da Baixada. Fazem 4 meses que os hospitais pequenos ou médios estão fechados no entorno de Pinheiro. Prevenção, controle e combate à corrupção foi o tema do encontro de hoje aqui na cidade de Pinheiro. No encontro de hoje, o Ministério Público trouxe o secretário da Saúde do Estado para falar sobre a saúde e principalmente para ouvir. A primeira receita para você resolver um grande problema é chamar todos os atores envolvidos nesse problema para uma mesa redonda e discutir o problema. A maioria dos presentes e participantes aproveitaram e fizeram pedidos ao Ministério Público e ao secretário. A nossa expectativa é que saia daqui estratégias, que saia daqui expectativas que venham realmente melhorar a saúde do nosso município, da nossa região. Graças a Deus, o município de Bequimão já vinha trabalhando com a atenção básica, né? Tendo em vista que as 10 equipes
do PSF vem trabalhando há quanto tempo lá em Bequimão. Os 2 dias de debate foram proveitosos e a esperança dos organizadores é que a teoria seja colocada na prática. A avaliação é muito positiva e que vai sair daqui algum resultado que venha atender a aspiração da sociedade pinheirense. Da Baixada. Da Baixada também. Só lembrando que a falta de hospitais na região da Baixada Maranhense acaba superlotando os hospitais aqui da capital, os principais, que são o Socorrão 1 e o Socorrão 2. E a Câmara aprovou em segundo turno o texto base da PEC da Bengala. Vamos ao vivo falar com o repórter Eduardo Ericeira, que tem mais detalhes sobre o assunto. O Eduardo, essa proposta aumenta de 70 para 75 anos aí o tempo de aposentadoria, não é isso? Bom dia. Pois é, justamente, Aline. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Aumenta aí, segundo a PEC, pelo texto da PEC, de 70 para 75 aí, a idade de aposentadoria compulsória para ministros do Supremo Tribunal Federal, para presidentes aí de Tribunal de Contas da União e outros ministros aí de tribunais superiores. A votação aí da PEC da Bengala, da proposta de emenda constitucional, que foi nomeada aí de PEC da Bengala, foi ontem na Câmara dos Deputados. Em segundo turno foi aprovada por 333 votos contra aí 144 votos contra dos deputados e 10 abstenções. Vale lembrar que ela já havia sido votada em primeiro turno e aprovada no dia 4 de abril na Câmara dos Deputados e também já foi aprovada no Senado Federal. Deve passar daqui a pouco, aí alguns dias, a integrar a Constituição brasileira. Por exemplo, com a aprovação dessa PEC da Bengala, pelo menos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que vão completar 70 anos ou mais até o ano de 2018, vão compor por mais 5 anos a Corte, no caso, o Supremo Tribunal Federal. É com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E a seguir, no estúdio, vamos falar sobre a alta criminalidade envolvendo adolescentes. Agora são 7h41 e o Bom Dia Maranhão volta já. Imagens da Avenida Beira-Mar. Carlos Diego Araújo Almeida, de 22 anos, que causou o acidente que vitimou a menina Laura Marão, de 8 anos de idade, prestou depoimento ontem na capital. Ele confessou que dirigiu embriagado e foi autuado em flagrante por dirigir embriagado no último domingo. Por enquanto, o acusado segue em liberdade provisória. E a falta de segurança nos coletivos da capital é um problema antigo. Usuários dos coletivos temem o pior e algumas pessoas já, inclusive, deixaram a profissão por conta do medo. O sentimento é o mesmo para quem utiliza o transporte público em São Luís, o de medo. Tanto faz ônibus lotado como ônibus vazio, a insegurança é constante. As pessoas não escondem a desconfiança ao pegar um ônibus coletivo. Não tem segurança. Acho que isso é uma falta de respeito com o cidadão. O número de assaltos no transporte público ainda é considerado alto e preocupa. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, neste ano de 2015, até agora, mais de 170 assaltos foram notificados. Isso fora aqueles que não chegam ao conhecimento da categoria. Em 2014, foram 366 ocorrências. E não há uma perspectiva de melhora na segurança. No mês passado, por exemplo, foram registrados 48 assaltos na região metropolitana. Número bem maior que em abril de 2014, quando 29 assaltos foram notificados pelo Sindicato dos Rodoviários. Nós estamos reivindicando mais segurança na Polícia Militar. Se não houver um resultado melhor, nós vamos ter que parar o sistema, porque os assaltos não é só mais à noite, é durante o dia. E olha, a população segue revoltada por conta da onda de violência e insegurança em São Luís. Em alguns casos, os crimes foram cometidos por adolescentes. Grande parte da população exige uma pena mais rígida para esses jovens infratores. Sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Fernanda Helena Ferreira. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente mostramos essa reportagem e aí mostra também um pouco da indignação da população. O que a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude tem feito
para diminuir, pelo menos, essas estatísticas no que diz respeito ao número de jovens infratores? Olha, é muito importante que nós deixemos claro que realmente existe um grande número de adolescentes que pratica atos infracionais e a maior parte deles em companhia do imputável, de um maior de idade. Mas, infelizmente, ou felizmente para nós da promotoria, nós temos estudos dos mapas de violência que nos refletem que, na realidade, o índice, se você for ver a pesquisa, o estudo todo que foi feito, o índice de adolescentes que são vítimas de crimes, dos mais diversos crimes, comparado com o índice de adolescentes que praticam infracional, é assim uma diferença abissal. Por quê? Porque nós temos mais adolescentes que são mortos do que adolescentes que efetivamente praticam atos infracionais. Agora, realmente, por uma infeliz coincidência, nós temos tido à tona, até com o problema a questão da redução da maioridade penal, muitos ilícitos chegam à imprensa, à população de um modo geral, e diz assim, tinha um adolescente, o adolescente está envolvido, mas fisicamente os autos, a investigação não chegam à promotoria, ou seja, há um ouvir dizer, mas realmente existem adolescentes praticando atos infracionais, como sempre aconteceu. Para você ter uma ideia, ontem mesmo na audiência, o Dr. Costa, o juiz com que eu trabalho, ele dizia que até no ano passado nós tivemos a morte de 29 adolescentes. E agora, só até o mês de abril, 15 já foram mortos. Obviamente, adolescentes mortos pelos mais diversos motivos, envolvimento com facções criminosas, que já tem passagens pela delegacia do adolescente infrator. Não, e aí você fala da questão da maioridade, da redução da maioridade penal, e aí por conta desses jovens estarem cometendo esses assaltos, furtos, homicídios, latrocínios, exatamente, a população clama... Fica insegura. Agora, e clama, inclusive, por essa redução. Só que o que a promotoria trabalha porque é muito difícil para nós trabalharmos com o ordenamento jurídico e não termos políticas públicas direcionadas ao adolescente em caráter preventivo e, obviamente, no próprio do sistema de atendimento socioeducativo, onde o adolescente fica na unidade, que é a minha atribuição, dentro das unidades, nós sentimos a falta do poder público. Nós precisamos urgentemente rever isso. E não é dizer que nós estamos só sentando, discutindo, fazendo reuniões, não. Nós temos, o Ministério Público tem ações ajuizadas, inclusive contra o governo do Estado, desde o ano retrasado, o ano passado, e que mostra a necessidade de construção de novas unidades regionalizadas, um atendimento socioeducativo, pedagógico, enfim, toda uma estrutura que no meio fechado é garantido pelo Estado do Maranhão e no meio aberto é garantido pelo município de São Luís, através dos CREAS. E eles não têm estrutura para trabalhar. Pois é, a gente sabe disso. Mas, na verdade, sabe quem está aqui do outro lado, quem está na ponta, observa que não sai do papel. Não sai tudo do muito papel. lento, olha, pelos tempos que a gente ouve. As ações são propostas, os movimentos nesse sentido, que envolvem infância e juventude, vão atrás, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, se procura a todo custo fazer tudo, mas eu não sei se falta um pouco, e aí me perdoem os políticos que têm essa vontade, mas me falta, assim, para mim falta um pouco de vontade política. Falta principalmente interesse. Política pública, você vai ver onde esses adolescentes, geralmente, ontem, por exemplo, um adolescente, numa audiência, ele teve a medida em meio aberto extinta. Por quê? Porque ele cumpriu a medida em meio aberto, liberdade assistida. Inclusive, a assistente social que eu acompanhava do respectivo CREAS elogiou o menino. O menino foi até representando o Maranhão em congressos. Então, a gente vê que tem resultado positivo. Mas falta a ressocialização, Falta a ressocialização e para isso se precisa de estrutura. Nós temos unidades de cumprimento de medida socioeducativa só na capital. Eram 6, agora estamos com 5.
Tá? Então eu pergunto, e as unidades regionalizadas? E as estruturas dessas unidades? E os profissionais capacitados, que tem que ter profissionais capacitados para trabalhar com esses adolescentes? E aí você toca num ponto interessante, essa questão de profissionais capacitados, que a gente percebe que não tem. Não estou generalizando, mas tendo como exemplo a última fuga. Né? Exatamente. 13 fugiram. E aí mostra o quê? Mostra a fragilidade. Todos de São Luís. Todos de São Luís que estavam na unidade fugiram. Pois é, e aí mostra o quê? Mostra fragilidade na segurança. Houve facilitação. E facilitação. Houve facilitação. Não precisa ser nenhum mestre. Nós já temos certeza disso. disso, que houve facilitação, porque as unidades, a direção de um modo geral de todas as unidades, são composta por pessoas que são pessoas sérias. Sim. Tá? Então, aqueles que a gente trabalha mais diretamente, a gente sabe que são pessoas sérias. A atual presidente da FUNAC, ela tem um interesse muito grande, ela já é ativista do movimento da infância e da juventude há muito tempo. Aliás, ela já foi presidente da FUNAC em outras ocasiões. Então, assim, não adianta 2, 3, 4, 5, 6 pessoas se unirem se não houver, porque isso não passa só, não atravessa só o lado jurídico. Tem que haver um interesse coletivo. Coletivo, tem que haver. E aí, só para já lhe interrompendo, desculpa, nesse mesmo dia onde esses jovens fugiram, eles saíram fazendo completo arrastão. Na cidade. Principalmente ali na localidade, onde, inclusive, tempos atrás, a população ali daquela área da Coama tentou fazer com que o centro não fosse ali. E não foram ouvidos. Eles assaltaram postos, eles assaltaram lojas de conveniência, eles assaltaram, inclusive, lava-jatos. Exatamente. E aí eu te digo que agora foi essa situação dessa unidade que é lá na localidade do Turu. E você imagina quando houve, através de uma ação do Ministério Público, foi interditada a Maiobinha, que não era nosso, de São Luís, era de São José de Ribamar. Sim. E aí, simplesmente, colocaram os adolescentes do dia para a noite, sem que nós soubéssemos, até porque o Ministério Público não é responsável pelo local onde vai funcionar a unidade. Isso aí nós não temos nada a ver. Nós temos que fiscalizar a unidade, como ela funciona e se ela está funcionando de acordo com os ditames legais. O que foi que fizeram? Criaram uma unidade no Alto da Esperança, um bairro que já é extremamente pobre, a população toda ficou revoltada, a população foi para a rua, eles já não tinham segurança. Um cidadão até me alegou, doutora, nós não temos, alegou para mim, doutora, nós não temos nem o trailer que tinha aqui, nós não temos mais, aí nós vamos colocar uma unidade para colocar só adolescentes que estão cumprindo medidas de medida socioeducativa de internação. E eu pergunto, o que foi feito por essa comunidade? Nada. Doutora, infelizmente não temos mais tempo, o assunto vale a gente voltar aqui, a senhora vai voltar sim para a gente voltar a discutir esse assunto que é importante. Agradeço a sua participação, a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Fernanda Helena Ferreira. Muitíssimo obrigado, bom dia. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição para colaborar com a sociedade de modo geral. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto já. Economia, a Bovespa teve alta de 1,22% aos 58.051 pontos. O dólar teve queda de 0,39% e vale R$ 3,06. O peso teve queda de 0,98%, cotado a 34 centavos. O euro também teve queda de 0,27% e vale R$ 3,43. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no centro-oeste, sul e litoral. Confira agora como ficam as temperaturas. Em Itapecurumirim, Barreirinhas, a máxima é de 33 graus. Em Balsas, a máxima é de 32. E em São Luís, mínima de 23 e máxima de 32 graus. E agora futebol pela Copa do Brasil começam a ser vendidos hoje nas bilheterias do Castelão os ingressos para o jogo entre Moto e Ponte Preta. Os bilhetes de meia entrada para estudantes e idosos serão vendidos somente na quinta-feira nas bilheterias do Castelão. Lembrando que o jogo entre Moto e Ponte Preta será amanhã às 7h30 da noite no estádio Castelão. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal idifusora.com. Até amanhã.